Alô, meu povo, bom dia a todos. Pessoal, vai fazer a prova do Enem, vamos dar continuidade à história dos nossos presidentes do Brasil República. Depois vem Seislau Braz, vem nosso amigo Afonso Pena, que vai governar de 1906 a 1910. Só que vai ser interrompido em 1909, depois que a gente vai ver. Já foi governador de Minas Gerais, político fluente na época do Império. Seu vice-presidente vai ser Nilo Peçanha, que é da oligarquia aqui do Rio de Janeiro, do campo do Goytacazes, lá da terra da família Garotinho, né? Então a gente vai ver como é que foi o governo desse nosso querido Afonso Pena, que era do Partido Republicano Mineiro. Aquela treta do Brasil República, das oligarquias do café com leite. Café com leite, Minas Gerais e São Paulo, agora é vez de Minas Gerais retomar o poder. Então vamos embora com Afonso Pena. Ao chegar, já vê que os cofres estão baixos e vai pegar logo 15 milhões de libras esterlinas, que é a moeda da época, vai pegar junto aos financiadores e aos bancos ingleses. O que ele vai fazer com esses 15 milhões? Bom, para agradar o pessoal das oligarquias cafeeiras, ele vai fazer reunião com essas oligarquias de Minas, de São Paulo, através do convênio do Taubaté. O que esse convênio do Taubaté vai dizer? Isso cai em prova muito, em prova e de concursos públicos também. Esse convênio de Taubaté foi uma reunião do governo federal, no caso Afonso Pena, que era do Partido Republicano Mineiro, com as oligarquias cafeeiras do Brasil todo, né? Sendo que, na sua grande maioria, o governo faria o quê? Compraria todo o excedente da nossa produção de café, ou seja, na crise, todo aquele café que nós não conseguiríamos vender lá para fora, para o exterior, o governo federal compraria esse excedente. É assim, as oligarquias cafeeiras não entravam em prejuízo, sempre estavam no lucro. Mesmo sem vender, o governo federal comprava o excedente. Alexandre, o que eles faziam com esse excedente? Dava para os pobres, vendiam mais barato para o povo? Não. Eles pegavam esse excedente quando ficavam com a grande quantidade de excedente, ou eles queimavam a queima do café, ou senão eles jogavam no mar. Olha só que absurdo, né? E era assim que era feito. Depois dessa forra que ele deu para as oligarquias cafeeiras do Oeste Paulista, né? E agora ele vai começar a desagradar essas oligarquias. Primeiro ele dá essa forra através do convênio do Taubaté, e agora ele vai começar a dizer: mas como assim, ele é da República Mineira, mas vai desagradar esse povo? Vai porque ele vai construir uma estrada de ferro noroeste que vai ligar Bauru de São Paulo a Corumbá, para escoar não só o nosso café, a borracha, a cana, entre outros produtos. Então ele vai desagradar as oligarquias cafeeiras de São Paulo por abrir essa construção dessa estrada de ferro. Vai aumentar a rede de telégrafo para a região norte, que é uma região abandonada, né? E era mesmo. Então ele vai montar uma rede de telégrafo para se comunicar melhor entre o sudeste e norte do país. Ele também vai comprar grande quantidade de material bélico para o exército, para a marinha. Isso vai agradar as forças nacionais. Ele vai entrar com o seguinte slogan: povoar é governar. Ou seja, ele vai incentivar, através de ações governamentais, a entrada de muitos imigrantes, italianos, alemães, mas principalmente os japoneses, os chamados amarelos, né? Foi assim taxado com muito preconceito pelos políticos da época como um amarelo, porque eles traziam, segundo eles, né, traziam doenças, traziam inferioridade,
na cor da pele, na raça, e foi muito contestada na época essa abertura para a imigração japonesa aqui no Brasil. Então ele mesmo se dando ao contrário a essa posição das oligarquias de São Paulo e de Minas, ele incentivou a entrada dos japoneses, foram trabalhar nas lavouras cafeeiras de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, e também lá na construção daquela ferrovia lá no Amazonas, Madeira Mamoré. E muitos, inclusive, morreram trabalhando nessa construção dessa ferrovia. E para ficar... mas não vai haver nenhuma revolta nesse governo Afonso Pena. Vai sim, senhor. Alguém vai ficar muito chateado. Vão entrar, como eu já tinha falado anteriormente, entrou aqui imigrantes espanhóis, italianos, alemães. Esse pessoal vem com aquelas ideias anárquicos sindicais lá da primeira Revolução Industrial, que vai lutar, vai fazer uma greve, vai seduzir os trabalhadores nessas pequenas indústrias que já haviam aqui no Brasil para uma greve geral. Oh, que absurdo, uma greve geral em plena república. O que fazer? O que esse pessoal está pedindo? Melhores condições de trabalho e melhor salário. A gente só vai resolver esse problema lá na frente, lá no governo Getúlio Vargas. Porque esses presidentes vão empurrando com a barriga, e isso só vai ser resolvido lá na década de 30, década de 40, com o nosso presidente Getúlio Vargas. Então essa greve geral vai ser reprimida pelo governo, ele vai prometer fundos imundos e não vai se resolver, né? E outra coisa a pôr nesse governo do Afonso Pena foi a introdução do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, na Conferência de Haia, aquela Conferência pela Paz. Mas o que é uma Conferência de Haia lá na Europa se o Brasil não está em guerra? Não, ainda a Primeira Guerra Mundial ainda vai acontecer, mas já havia algumas guerras no mundo, né? A Guerra dos Boas, né? E a Guerra Russa-Japonesa. Então essa Conferência de Haia, ela foi marcada pela retórica do nosso ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que fez um discurso que arrancou aplausos. Isso é uma coisa maravilhosa, um ministro da República Federativa dos Estados Unidos do Brasil, que foi aplaudido, e Rui Barbosa foi apelidado da Águia de Haia. Olha só que responsabilidade, né? Então, foi esse governo que vai continuar fazendo aquela política dos governadores que a gente falado lá. Política dos governadores, coronelismo e clientelismo. O que é isso, Alexandre? Aquela coisa que eu falei, que o presidente vai lá, aplica a política dos governadores com os governadores presidente de província, governador presidente de província, né? Que vai falar com os coronéis que têm a mando dos votos dos seus trabalhadores e da população local através do clientelismo. O que é clientelismo, professor? Clientelismo são trocas de favores. É como se fosse aqui no nosso município de Queimados, a família Lemos, que vai prometer a um determinado setor da sociedade que vai colocar grande quantidade de iluminação nas ruas em troca de votos. Isso que é o nosso famoso clientelismo, que vem perdurando lá do século XIX, vai atravessar até o século XXI, só para vocês perceberem melhor o que é essa coisa do clientelismo. São trocas de favores, o famoso toma lá da cá, você me ajuda e eu te ajudo, e é por aí. E o nosso governo do Afonso Pena não vai até o final. Mas por quê, professor? O que vai acontecer? Ou vai haver uma outra revolta? Não. Ele vai morrer, senhor. Em pleno andamento do seu mandato, ele vai morrer de pneumonia em 1909, em junho de 1909. Ou seja, assume Nilo Peçanha, um negro da oligarquia cafeira do estado do Rio de Janeiro, de Campo do Goytacazes. Falaremos nele na próxima
no próximo vídeo. Muito obrigado a todos, um bom dia, um bom final de semana.